É gratidão, gratidão pela minha vida, pela vida da minha esposa, do meu filho. E quando nós saímos lá de São Paulo, saí com um objetivo lá, eu trabalhava bastante lá, mas já estava cansado, trabalhando 35 anos no pastel lá. Quando eu resolvi sair, eu e minha esposa, nós conseguimos um terreninho aqui. E Deus foi abençoando, nós fizemos a nossa casinha. Graças a Deus estamos aqui, louvando e agradecendo em nome do Senhor. Agradeço o pastor pela oportunidade que estamos aqui também, junto com todos os irmãos que nos acolheram com bastante alegria. Eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos, aleluia. E depois, se tiver algum novo convertido mais, irmãos, né? Tem também uma irmã do Piauí também está chegando, né, irmão? Né, irmão? Hã? É a Edna, né? Todos precisam falar de Jesus, irmãos. Todos, né? A igreja não tem discriminação com ninguém, né? Todos precisam ter oportunidade, todos precisam falar, né? Então, né, todos precisam estar com as mesmas oportunidades. O irmão Geraldo já está aqui orando e nós vamos estar contribuindo. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Contribua, né, na obra da igreja. Grandioso Deus, soberano Pai, te louvamos, Senhor, nesta noite, meu Deus, por esta oportunidade, por este dia, por este momento de oração, pedindo, Pai, a tua bênção, meu Deus, sobre cada ofertante, cada dizimista da tua obra, Pai, que o Senhor venha suprir grandemente a cada um, Deus. Não deixe, Senhor, faltar o recurso a nenhum dos teus filhos. Abençoa grandemente o teu povo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Denise, dá a palavra aqui, irmão Denise. Vamos com a paz do Senhor? Te adoro, Jesus. Oh, aleluia, Deus.
do nosso irmão Denis, nós estamos transmitindo uma palavra, né? E nessa palavra, irmãos, quero dizer para você, né? Aconteça o que acontecer, nunca pense em largar de Jesus. É desse jeito. Vocês acreditam aqui que todos aqui servem? Quem é servo aqui? Vocês sabem que servo é ser escravo? É aquele que está destinado a servir? Ou você é escravo de Deus, ou você será escravo do mal. Não existe neutralidade. Eu escolhi, irmãos, né? Furei as minhas orelhas e falei, eu sou escravo da orelha furada, porque eu sirvo hoje por amor, irmãos. Eu digo, eu tenho um prazer de servir ao meu Deus, e não tem outro caminho, a não ser servir. Então nessa noite, aconteça o que acontecer, fique na sua posição, vai servir a Deus. Quando acabar tudo, irmãos, principalmente quem está envelhecendo, quem está que nem eu, assim, já passou dos 50, tenha cuidado, irmãos, porque se você perder a sua salvação no final, né, talvez você perdeu tudo, né? E agora tem que vigiar mais, tem que se esforçar mais, ficar mais. Aleluia. Deixa Deus segurando as suas mãos nesta noite, irmãos. Meu Deus, eu oro, meu Pai, neste momento, Pai, pela tua igreja, meu Pai. Vai tirando, meu Deus, meu Pai, todos os pensamentos contrários. Vai tirando tudo do nosso coração, limpa o nosso coração, meu Deus. Nós escolhemos servir ao Senhor, meu Pai. Nós não estamos aqui obrigados, nós não estamos aqui, meu Deus, porque não, nós estamos aqui porque nós escolhemos, meu Pai, te adorar, nós escolhemos te servir, meu Pai. Abençoa teu filho, meu Pai, que ele possa abençoar essa igreja, meu Pai, com alimento espiritual, meu Deus. Meu Deus, meu Pai, assim, meu Pai, eu oro, abençoando todos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, aproveitar que os irmãos estão de pé, vamos fazer a leitura de Mateus 9, se você puder abrir junto comigo. Aí nós já lemos e damos as apresentações, aquela introdução. Mateus 9, no versículo. Vamos ler o texto inteiro, do versículo 14, para nós entendermos o contexto, aí fica mais fácil. Depois, para nós discorrer o assunto que o Senhor Deus colocou no meu coração. O mensageiro, irmãos, ele sempre tem uma mensagem, porque Jesus, ele sempre está tratando com a gente, dando com a gente, inspirando a gente. Então, assim, eu penso assim, que o pregador, o obreiro, ele vem para o culto, ele não tem que pensar se ele vai pregar hoje ou não. Ele precisa ter uma mensagem, porque ele é um mensageiro, né? Então, todas as vezes, irmãos, eu venho para o culto com a mensagem. Jesus sempre está falando no meu coração. Quando o pastor precisar, ou o irmão estiver dirigindo o culto, pode contar com o irmão Denis. Eu sei que o irmão ora, Deus dirige e dá inspiração. Porque vamos supor que o pastor Damião chama o pastor Carlos para pregar, poxa, ele tinha uma mensagem, ou ele mesmo prega, o senhor podia, né? Mas uma vez alguém vai falar assim, poxa, pastor de novo, mas só o pastor que prega, né? Aí eu podia ficar com a cara empurrada, sabe? Porque tinha uma mensagem, hoje o pastor não quis dar para mim. Mas o mensageiro sempre tem uma mensagem, irmãos. Então, se nós não olhar assim para a palavra de Jesus, assim, que nós temos que parar de julgar e, sabe, a gente ser um pouco mais humilde, pensar assim, não, é que nem no outro culto a Vanessa falou um negócio, deixou um pouco desconfortável. Não é que eu queria pregar, não é que eu tinha uma mensagem, naquele dia o senhor tinha que pregar, né? Aí ficou o irmão Denis, a Vanessa falou assim, o irmão Denis, o Denis falou que se ele pregar, será que hoje eu vou pregar, essas coisas assim? Eu tenho que estar com a palavra pronta, a mensagem pronta. É que o mensageiro ele tem que ter uma mensagem, né, irmãos? E aprovou a Deus que fosse hoje, esse dia de eu trazer uma mensagem para os irmãos. Agora o obreiro que vem para a casa de Deus num domingo não tem uma mensagem, fica difícil. Agora, se essa mensagem vai ser espetacular, se o irmão vai poder sair rodopiando, pulando, dando
falando língua estranha, isso vai acontecer maravilha, aí é outras coisas. É outras coisas. A mensagem que Deus me deu é essa aqui, sempre refletindo na direção que foi dada no culto, a ordem do culto. Que eu aprendi assim com o pastor Damião, pastor João, que nós temos que respeitar a ordem do culto. Você vê hoje, irmão, tudo está falando de fé, rompendo em fé. Não é mesmo, irmão? Nós estamos falando de fé hoje. Se o pregador não prestar atenção nessas coisas, aí ele pode prejudicar também a mensagem. Então, assim que eu aprendi, né, nas Assembleias de Deus do Brasil. Amém, irmãos? Irmãos, achou? Amém, amém mesmo? Então vamos ler então no versículo 14. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós, os fariseus, jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como pode os convidados para o casamento estar triste enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo e odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Amém? Irmão, pode se assentar, irmãos. Muito obrigado. Essa passagem aqui, irmãos, faz dias que está no meu coração, eu venho refletindo em vários assuntos. Depois que o irmão Wes trouxe a palavra no domingo, uma maravilhosa palavra para nós refletir, né? Porque é um assunto, quando nós entramos nesse tipo de assunto, fica um pouquinho difícil, às vezes a forma como também nós abordamos. E aí eu fiquei pensando, poxa Senhor, essa mensagem, como isso é atual, e eu estou com essa palavra no coração, está um pouco diferente. Porque a minha reflexão, irmãos, é porque nos últimos dias, na Assembleia de Deus, eu tenho certeza que nenhum pregador ensina que a velha vida pode ser melhorada. Nenhum. Nas Assembleias de Deus não existe. Eu não conheço todas as Assembleias de Deus, irmãos, mas nós sabemos toda a unidade que a escola dominical, os ensinos vem trazendo. Nenhum de nós, irmãos, ensina que Jesus veio melhorar uma velha vida. A vida sua como está. Jesus, ele veio mudar a vida do homem. Ele veio transformar a vida do homem. Então, a velha vida, a velha natureza não tem lugar para a caminhada de fé que Jesus tem nos convidado a viver. Não existe lugar. Talvez, irmãos, a gente pode se equivocar a forma como falando disso. E se eu deixei assim, por no meu caso eu deixei, como se Jesus quisesse melhorar a vida velha de alguém, me perdoe. Porque a gente sempre está pregando, Jesus quer melhorar as nossas vidas. Então, talvez eu devesse trocar esse tipo de fala pelo Jesus, ele tem uma melhor vida. A vida de Jesus é melhor. Ele pode melhorar essa nova vida, a sua nova vida em Cristo pode ser melhor ainda. Mas Jesus, ele não tem compromisso com as pessoas que querem continuar vivendo da mesma maneira como veio do mundo. Então nós vemos um monte de pessoas, irmãos, estão se perdendo agora, sendo enganados pelo inimigo. Porque no mundo, a vida como é levada no mundo, as pessoas podem fazer escolhas e às vezes elas até se dão bem dependendo das coisas como ela faz, porque no princípio do mundo, como o mundo já é do maligno, todo esse sistema diabólico que é contra a família, que é contra a igreja, às vezes a pessoa vai saindo bem, mas na eternidade ninguém vai escapar. No dia do Senhor, irmãos, todas as coisas vão ser reveladas. Tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Jesus diz que tudo aquilo que é de dentro da casa vai ser como gritado em cima do telhado, não vai ficar nada encoberto. Tudo vai ser posto e trazido à luz. A própria palavra, irmão, expõe a nossa vida aqui diariamente. Quando nós falamos a palavra, quando nós falamos de algum assunto, às vezes deixa nós desconfortável, deixa nós confortável.
desconfortável, a palavra de Deus vai discernir nós, vai expondo nós, porque Jesus disse que Ele veio para iluminar o homem. Então, o que é o homem, como nós somos, como nós vivemos, a palavra de Deus expõe a forma como nós vivemos. Por isso que um dia, irmãos, nós chegamos à consciência que nós não podíamos viver mais como nós vivíamos. E aí nós aceitamos Jesus e viemos para a casa de Deus, buscar a sua vontade, o seu propósito. Então agora eu preciso aprender a palavra. Por que eu preciso aprender a palavra? Que não é da minha maneira ou da maneira como eu vivia, é da maneira como Cristo quer que eu viva. Isso é muito simples para nós e não nos ofende, principalmente nas Assembleias de Deus. Apesar, irmãos, de ter pessoas que estão às vezes transvestidos no meio do povo de Deus como ovelha, e é novo, e às vezes é ovelha, irmãos, mas ele quer ser aquela ovelha manchada, e isso é um problema. Pode ser um problema, mas eu não vou tratar disso. Eu queria tratar desse assunto porque nós todos aqui aceitamos Jesus. Eu vejo os irmãos com uma nova vida. Se a pessoa na sua caminhada, como o pastor disse, no percurso do caminho resolveu viver de um modo indigno, né, ela não cuidou da sua coroa, aí é outro assunto, é outro tratamento, que com essa palavra nós podemos tratar. O que Jesus está querendo dizer aqui é que nós não vamos poder viver da maneira como nós vivíamos, irmãos, e usar o Evangelho como um remédio para as coisas que são falhas nas nossas vidas. Ele diz que não dá, não vai aguentar, não vai existir. O Salmo 1, irmãos, é tão poderoso, a mensagem dele diz que aquele que vive de modo ímpio, como escarnecedor, sentando à mesa dele, não existirá na congregação do justo. Ele não aguenta, irmãos. Não é porque ele não queria, às vezes não está aqui, ele não aguenta, porque o modo como ele está vivendo, ele tomou um remendo do Evangelho e colocou no rasgo da sua roupagem, da sua vida. É como se pegar esse novo de Deus, que é o Evangelho de Cristo, que é o vinho novo, colocar no vaso velho, esse corpo velho, esse modo de viver, essa maneira de viver, e achar que nós vimos para a casa de Deus, desse oba-oba, vai existir, vai chegar uma hora que vai estourar aí a nossa vida, que não vai aguentar. E o Senhor Jesus não nos chamou para isso. No contexto aqui nós vemos, irmãos, alguém reclamando, os seus discípulos não jejuam, eles não consagram, e naquele momento ali, eles vendo tudo aqueles milagres, todas aquelas maravilhas, que saem daquelas largas reuniões de Jesus, que devia ser uma coisa extraordinária, irmãos, gente vindo, voltando, recebendo cura, sendo liberto de espírito maligno, leproso, aleijado, nossa, a bênção do Senhor Deus ali naquele lugar se manifestando de tantas formas, de tantas maneiras. Nós vemos a multiforme graça de Deus ali, descrita no seu máximo, no seu potencial. Eles não tinham tempo para isso, que era festa. Glória a Deus. Agora é claro, irmãos, depois Jesus ensinou mais adiante que há momentos em que o Filho do Homem é tirado de você, vai ser tirado o Filho do Homem. Aí você jejua, aí você consagra. Quando nós estamos em dificuldade, nós sentimos que está assim meio frio, meio afastado, vai orar. Esse negócio de teto de bronze, eu não sei como é que é isso, irmãos. Tem muita gente que fala, mas não existe esse teto de bronze. Existe para aquele que não sabe buscar o Senhor, porque o céu foi rasgado. Jesus rasgou, irmãos, o véu que fazia separação do homem até Deus. Então, se há algo sombrio, o pecado é as trevas que precisa ser dissipado na nossa vida. Mas agora não existe afastamento. Nós estamos mais próximos. É que nós precisamos aprender a andar por esse caminho, que nós vamos chegando mais perto de Deus. Mas com a velha vida nós não vai conseguir, porque o homem nunca conseguiu. Precisou Jesus enviar o seu braço direito. Já foi dito aqui em Isaías, uma passagem não falou, para que pudesse resolver o problema do homem. O homem estava longe, e para se aproximar de Deus, o homem não podia fazer nada para isso acontecer. Precisou vir o Cristo para resolver o problema do afastamento nosso de Deus. Então ele veio, e aí ele disse: agora tome cuidado, porque de forma religiosa, aí eu entro
religiosidade vai me atrapalhar. Porque se eu era de uma religião, não vou falar de religião, me atrapalha aí, mas né, tem que fazer corte, né? Então eu sei. Mas às vezes nós vivíamos de um mundo lá na religião, nós tínhamos todas aquelas crenças, que nem lá nos Filipinos, eles só lá dando chicotada lá nas costas. Jesus não está pedindo isso. Mas quando Israel vivia dessa maneira, ele vivia fazendo sacrifício, não vivia? Será que agora o Evangelho ele exige menos do que para o povo de Israel, os judeus? Não exige. Um sacrifício, já foi falado hoje aqui, irmãos, que há um sacrifício que nós devemos entregar, que nem eu estava pensando na fala do irmão falando dos músicos, sabe? Na música. Porque assim, quando o Abraão foi adorar, ele foi levar o sacrifício, era Isaac, né? Ele falou para o moço dele, para o menino: o que nós vamos fazer lá no monte? Nós vamos adorar. Por isso eu estou levando o sacrifício, eu vou adorar. Como é que eu sacrifico ali? Aí toda semana eu estou ali, em casa. Aí eu estudo música, eu ouço. O Mosel sempre fala, muitos anos atrás o Mosel falava sobre o tocar de ouvido. Não é que eu desprezei, é que eu não entendia. E aí não tem jeito, irmãos. Ou você aprende ou aprende. Porque senão começa a atrapalhar os irmãos. Não está perfeito, mas melhorou um pouquinho já. Não está melhorando, mas é o quê? Eu estou pagando um preço. Eu pago curso, eu estudo livro, estudo teoria musical, estudei um monte, irmãos, de instrumentos para poder servir a igreja na sua necessidade. Aí às vezes, irmãos, eu não pago o preço, eu não sacrifico nada. Aí eu estou lá tocando, digamos que eu tocasse, fosse aquele guitarrista mesmo, bonzão mesmo, aí virasse, o Senhor Jesus não quer aqui perfeição, não, esse negócio, esse profissionalismo, Ele quer adoração. Adoração sem sacrifício? Existe isso, irmãos? Como é que eu vou adorar a Deus sem fazer um sacrifício? Existe? Não existe. Então aqui eles estavam exigindo de Jesus uma resposta à forma como os discípulos iam servir a Deus, como eles estavam servindo ao Senhor Deus, como se fosse mais simples. Mais simples não é difícil, mas como é que fala? Não é difícil, mas é fácil. Mas é difícil, é fácil, é difícil, é complicado, irmãos. Custa alguma coisa para nós. Os irmãos estar aqui hoje custou alguma coisa. Os irmãos, quando separam um momento aqui para meditar na palavra, porque na palavra de Deus, irmãos, não há improviso. Ali às vezes eu posso até tentar improvisar, por causa da falta às vezes de comunicação nossa e de nós dedicar um pouco mais, sacrificar um pouco mais para ensaiar, para fazer as coisas. Mas na palavra de Deus eu não tenho improviso, porque eu sou um mensageiro. Eu tenho uma mensagem ou não tenho. Então eu paguei um preço. Se ela é de Deus, irmãos, e o irmão sente a presença de Deus, e o seu coração arde agora nessa hora, porque é o Cristo Jesus falando ao seu coração, é porque alguém renunciou, irmãos, alguém pagou o preço para um trabalho que está acontecendo, irmãos. Só muita adoração aconteceu, porque foi sacrifício, irmãos, aos pés de Jesus. Então viver o Evangelho de Cristo, irmãos, é conhecer o Senhor Jesus na sua intimidade, é viver em profundidade, é de rasgar o coração, é a vida verdadeiramente ser derramada diante de Jesus. É o que o apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas a vida que agora vivo na fé, porque eu estou crucificado em Cristo. O Evangelho de Cristo, viver o Evangelho, essa nova vida, ter uma veste nova e um vinho novo e odres novos, irmãos, é algo mais excelente. É profundidade isso. Não tem remédio, não tem jeito de amarrar nada, de dar um jeitinho em nada. E se às vezes, irmãos, a vida nossa agora está estourando, é porque nós achamos que dava para viver do modo o Evangelho de Cristo com a vida velha. Então explica muito porque muitas pessoas não estão conseguindo e porque as suas vidas estão arrebentando. Essas coisas não é fácil de dizer.
dizer e ninguém gosta de falar também, né? Mas às vezes, irmão, nós precisamos ouvir, porque nós não podemos perder a identidade nossa, porque é uma luta, irmãos, contra o que nós temos que ser, com o que nós devíamos de ser, com o que nós precisamos ser. Então o chamado de Jesus é para nós viver essa fé de modo mais extraordinário possível, com maior intimidade possível. É profundidade. Eu fico pensando que eles rapazes lá no caminho de Emaús, meu Deus do céu, conversando com Jesus, o coração deles ardendo. E aí na hora que Jesus vai partir o pão, eles veem que ele é o Cristo. Depois de Maria Madalena, eles foram os primeiros apóstolos lá chorando, se lamentando. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos morrer também. E o Senhor Jesus já estava visitando pessoas. E a diferença, o extraordinário de Deus nesses testemunhos é viver diferente, irmãos. Nós foi chamado para viver diferente. Eu me perguntava, como é que é ser, andar no caminho santo, como é ser santificado, viver uma vida santificada. É impossível, irmãos, viver uma vida de santidade se nós não tiver fé. Nós não vivemos o amor de Deus se nós não tiver esperança. E evidentemente o poder de Deus, essa nova vida de Deus santificada é na fé, na esperança e no amor, e no poder de Cristo Jesus nosso Senhor. Então, por isso, eu vou frisar na fé, naquilo que o pastor leu hoje aqui. Eu, com a licença, eu queria poder concluir esse texto aqui nessa leitura, pastor. Se o senhor fosse comentar ela depois, o senhor me perdoa. Porque eu não podia falar desse assunto aqui e perder essa oportunidade de falar, de amarrar isso, que está ligado. Essas mensagens, as mensagens que eu preguei, se os irmãos lembram, não sei se os irmãos lembram, mas não faz muito tempo. Eu dei 2 mensagens aqui, está tudo amarradinho, tudo isso aqui, irmãos. Não perdemos o propósito, a ideia, e no fim tudo é Cristo. Então o pastor leu aqui, ó, no versículo 5 de Romanos, no capítulo 5, versículo 1: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que nós somos justificados? Na Nova Bíblia fala inocentado. É por meio da fé. A palavra de Deus diz que nós agora vivemos a nossa vida por meio da fé. Essa nova vida, irmãos, ela é vivida como? Por fé. Na fé. Essa revelação da palavra de Deus, quando você fica com uma coragem extraordinária, quando você acredita que pode fazer todas as coisas, e às vezes você não consegue fazer tudo mesmo, mas você desbrava tanto. Sabe, você acredita que você pode fazer, irmão, porque o Senhor Jesus diz, você pode fazer, você pode ser, que você acredita. Um poder de Deus, irmão, nós estamos falando de viver o Espírito, de entrar no lugar do âmbito espiritual, na última mensagem. Não tem como, irmão, entrar no mundo espiritual se não for por meio da fé. A fé é o caminho, a fé é o acesso. É por meio da fé, crendo no nome do Senhor Jesus, que nos tornamos filhos de Deus. Aí João diz que nós nascemos de novo, aí nós passamos a ter nova vida. Essa nova vida, ela começa quando nós cremos no nome do Senhor Jesus, no seu poder, na sua autoridade, na sua vida, na sua obra, no seu ensinamento, na sua moral, no seu propósito, nos seus planos. Tanto como hoje foi falado sobre o tempo, nós cremos nisso. Por quê? Porque a fé me ajuda a aceitar, ela me prepara, me ajuda a alcançar. É assim que os antigos alcançaram o testemunho. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é o homem que se aproxima de Deus, ele precisa crer em 2 coisas: que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Se eu não creio, irmãos, que Deus existe e que Ele me galardoa, que Ele me presenteia, não há fé, eu não consigo agradar a Deus. Se eu não agradar a Deus, não há conversa. Esse Evangelho não é o Evangelho de Cristo, irmãos, é viver agradando a Deus por meio da fé. Fora disso é religião, é outra coisa. É um remendo que você colocou, ou é um óbvio velho, irmão, você quer colocar esse novo de Deus. Não vai aguentar essa vida espiritual, não vai se manifestar assim.
Eu me lembro quando eu era novo convertido, porque eu era bem doidão mesmo. Só misericórdia dos irmãos, do pastor, todo mundo. E eu era doido mesmo, eu cria, irmãos. E às vezes o irmão batia nas minhas costas assim, dizendo assim: não é bem assim, irmão deles. Ele já estava com remendo. Ele não devia ter colocado esse tropeço. Ele devia dizer que se Deus falou com você, está na palavra, acredita, conquista, porque o Senhor Deus está te dando poder através da fé. É claro que depois eu perdi um pouco daquela fé. Eu acho que eu perdi, não é mais a mesma coisa. Mas não devia bater nas costas das pessoas e falar: não é bem assim. Está escrito na palavra de Deus? Se está escrito que eu posso fazer, que eu posso ser, que eu posso alcançar, porque está dizendo que é assim que os antigos alcançaram o testemunho. É por meio da fé em Cristo Jesus, irmãos, que nós vivemos essa nova vida em Cristo. Não tem outra maneira, irmão, de nós aproximar de Deus, se não for pela fé. Se não for pela fé, nós não vamos conseguir, nós não vamos alcançar. E a nossa vida vai arrebentar, nós servindo, buscando a Deus, na casa do Senhor, nós vamos vendo o sonho demolido, tudo sendo destruído, e a pessoa começa a duvidar, a questionar a religião, a fé dela. O problema não é isso, é porque às vezes não atentou de que o Senhor Jesus não vai fazer um acordo. Não tem como viver a velha vida nossa, nós precisamos viver essa nova, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós foi chamado para isso. Eu podia dar um monte de exemplo de fé aqui, irmãos, coisas extraordinárias que o Senhor Deus fez, que permitiu ver e permitiu fazer. Mas aqui tem tanta gente, irmão, a Novo Testemunho. Os irmãos vão olhar um para o lado do outro, vai ver um irmão, vai ver um testemunho, vai lembrar de alguma coisa. Tudo foi alcançado pela fé. Essa palavra de Deus, que é porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aí o Senhor Deus revelou a sua palavra, Ele abriu a visão, lhe deu um entendimento. Você foi iluminado, você percebe, irmão, que acendeu uma luz no seu coração. Você entende: eu posso fazer isso. Eu posso, porque o Senhor Jesus, quando eu fui batizado no Espírito Santo, foi desse jeito. O Senhor me fez entender, eu podia fazer aquilo. Minha mulher falava: não é bem assim, não é desse jeito na igreja. Eu falei: mas o Senhor está falando que é desse jeito. E quando eu desci as águas, irmãos, a minha fé naquele momento estava inabalável. E eu recebi o batismo do Espírito Santo. Passou uma semana, ela recebeu na Santa Ceia. Porque eu acreditei que o Senhor Jesus que disse para mim que eu podia receber, e eu posso ser, e eu posso fazer. Mas se eu não tiver a fé, eu não devo fazer. Eu preciso ter paciência, esperar o tempo de Deus, porque é isso que nós estamos fazendo, irmãos, também. Nós atropelamos as coisas, porque nós confundimos com o mundo. Eu preciso da voz de Deus, eu preciso da resposta de Deus. Abraão, quando nós falou 24 anos, né? Ele precisou esperar o Senhor Deus falar mais uma vez. O Senhor falou que ia dar, não falou que ia. E ele ficou esperando, porque ele creu contra a esperança quando Deus falou com ele de novo. Mas ele pôde mudar a situação, a circunstância dele? Não pôde. Ele continuou sem filho, a esposa com o ventre fechado. Mas no dia que o Senhor Deus falou e ele creu contra a esperança, irmão, aí a impossibilidade se tornou impossibilidade, ele recebeu o milagre de Deus. Então tudo que nós vamos fazer, irmãos, eu preciso de fé para fazer. É um bom negócio, é uma ótima oportunidade, é para mim. Mas o Senhor disse que é para você, e a fé em seu coração, ela diz que você pode fazer isso. Se a fé no seu coração ainda não disse, o Senhor Deus não te iluminou, espere. Meus meninos, eu creio, meus meninos, tudo sendo, irmãos, recebendo cura lá em casa, todos. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha plano de saúde, nem o meu mais velho tem plano de saúde bom, lá na São Francisco, que maravilha, hein? Graças a Deus que você tem. Eu criei vocês de outro jeito, mas vocês também vocês foram providos, vocês não morreram, está vivo. Vocês estão aí, né, irmãos? E a minha esposa chegaram de mim, eu não estou criticando ela não, irmãos, que a mãe é assim, não é? Ela bem parece, mas não é. Ela fala: quando é que você vai orar para esses meninos? Você não está vendo que ele vai morrer, vai esperar ele ser internado? Eu passava assim, espera um pouco, deixa o Senhor Deus falar no meu coração, eu com fé.
Quantas vezes aconteceu e o menino está lá morrendo? Eu vou esperar, eu buscando a Deus, quando Deus me dava a palavra, era uma oração, irmão, simples, rápida, não precisava ficar 1 hora, 2 horas, não, gemendo. E eles receberam a bênção deles. Um menino meu, uma vez, entrou um fardo no pé dele, e ele tem medo de agulha, mais velho, e ele pediu, e ele mostrou, e eu falei, vou tirar com a agulha. Na hora que eu fui pegar a agulha, não! E ele pediu para orar por ele. A hora que vai sair a agulha, eu falei, meu Deus, eu não criei, não é que eu tinha fé, mas a fé dele, sabe? Eu falei, eu tenho que ajudar Jesus, me ajuda a ajudar ele. Aí de manhã, cadê o fardo? O fardo estava do lado da cama, assim, ó, e tinha saído, irmãos. Então isso aí, são coisas pequenas, mas é uma vida de fé que nós precisamos exercitar nas coisas pequenas, para nós poder ver as grandes. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus, obrigado, pastor. Glória a Deus, né, irmãos? Você entende, irmãos, que se nós for velho, não pode vir nada novo? Você sabe que as coisas de Deus é sempre nova, irmãos? E nós precisamos ser novo para receber o novo. Uma vida de pecado, uma vida velha, não pode receber as coisas de Deus, irmãos. Mas se nós for novo no Espírito, nós vamos receber o novo de Deus. Aleluia. Deus possa abençoar a todos, irmãos. Eu queria pedir para todos, irmãos, ajude o trabalho, né? Às vezes a irmã Sandra não vai poder fazer sozinha, a irmã não vai poder fazer sozinha, em algum momento vai precisar de ajuda, e você ajude, né? Ó, era bom nos cultos das crianças ter um lanchinho para eles, né? Às vezes ter um docinho, né? Então, às vezes você vai fazer a compra um pacote de bala, né? Doa para as irmãs, fala, irmão, estou doando um pirulito, né? Que as crianças precisam de um agrado, irmãos. Então, né, às vezes você, ó, se você ficar quietinho, no final você vai ganhar um brinde. A criança já fica quieto, né? Nós também vamos ajudar também as mães também, né? Que eles gostem do culto deles, que eles tenham prazer. Então nós vamos estar orando, né, pelos nossas crianças. Meu Deus, abençoa a tua filha, meu Pai, nesse dia, eu abençoo ela, meu Pai. Que o Senhor traga a realização da sua vida, meu Pai. Meu Deus, meu Pai, suprindo todas as suas necessidades, meu Deus. Meu Deus, meu Pai, que as tuas mãos estejam estendidas, meu Deus. Eu abençoo ela com saúde, abençoo, meu Pai, com livramento, com muitos anos de vida, meu Pai. Te peço a tua bênção, abençoa também, meu Deus, a irmã Sandra, meu Deus, meu Pai, a irmã Bárbara, meu Deus, que vai estar cuidando desse departamento. Que o Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoe as tuas filhas, meu Pai, dando para ela sabedoria, dando graça, dando paciência, meu Deus, dando, meu Deus, meu Pai, condições, meu Deus, meu Pai, de realizar um grande trabalho, meu Deus. Meu Deus, meu Pai, tudo é para o Senhor. Que o Senhor, meu Pai, abençoe as tuas filhas. Assim, meu Deus, meu Pai, eu oro, meu Pai, nesse dia, abençoando elas, juntamente com a tua igreja, meu Pai, dando para ela sabedoria, força, graça. Meu Deus, eu te peço a tua bênção nesse dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Parabéns, irmão. Parabéns, irmã Sandra. Parabéns. Faça com a sua mão que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Digam. Terminado em nome de Jesus.